Olá, eu sou a professora Renata e nessa videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho e apresentar para você o plano, o padrão, aquilo que se deseja para o PSS do Estado do Paraná. Você está pronto? Você está interessado em prestar a prova do PSS que apareceu totalmente nova dessa vez, com outras cobranças, com outras prerrogativas? Então fica aí que agora, nesse momento, a gente vai ajudar você a se sair muito bem nessa prova e tratar um pouquinho desse edital que vem para renovar um pouco aquilo que é pedido. Ainda que seja bastante questionável algumas coisas, que tenha recebido algumas críticas, a proposta e a cobrança está posta. E o mais difícil, tá tudo muito em cima da hora. Então você precisa se preparar bem, tanto para a prova didática, quanto para a ideia de planejar e apresentar um vídeo para passar no PSS. Vamos lá? Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é como funciona esse edital, como que ele vai ser apresentado para a gente e o que ele está pedindo. Quando a gente fala de um edital, a gente tem cobranças e a gente precisa entender algumas coisas. Esse edital do Estado do Paraná, ele literalmente apresenta o pedido para você apresentar um plano de aula, e ele vai especificar como que tem que ser esse plano de aula, e a apresentação desse plano de aula com um vídeo, com uma videoaula. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre como que esse edital vai ser apresentado. Antes de tudo, vamos dar uma dica para você que vai prestar o PSS, que você precisa ir lá nos itens, no item 7, para tratar mais das especificidades ali que vão estar sendo pedidas, e desse item 5 em geral, mas eu trouxe um trechinho aqui do item 5.1.5.10, ou seja, é um edital enorme, então acredito que o pessoal vai precisar de ajuda e a gente está aqui para tentar ajudar você e dar um direcionamento daquilo que você tem que fazer. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é enviar um arquivo referente ao plano de aula e esse plano de ação ou plano de atendimento educacional, que aí vai depender do cargo. Esse plano de aula é para todo mundo da educação básica, tá? E aí a extensão que você vai usar vai ser JPG, PNG, JPNG. Então, tudo isso vai estar lá. E também em PDF. Então, você tem no máximo um tamanho de 5 megabytes e você vai enviar isso para CED. Outra coisa, você vai efetuar a hospedagem desse vídeo num canal pessoal do YouTube. Então, vai estar lá. E aí, você vai indicar a maneira certa, a gente vai te ajudar a colocar lá da maneira certa, com um tutorialzinho, para também não ficar expondo a sua aula para o público, tem que tomar cuidado com isso. E aí, ou você pode colocar numa outra plataforma. O YouTube é uma plataforma interessante porque ela é mais democrática, o pessoal conhece melhor. E aí, existe toda a orientação de como você vai fazer isso na página desse processo seletivo. Lembrando que é um edital imenso, tá? Quem vai elaborar essa prova vai ser a empresa Consulplan. Ela é bem normal, ela apresentar várias provas. Se você já está acostumado, se você já é concurseiro, você vai saber que a Consulplan é bem famosa aí na produção dessas provas de concurso. Mas vamos para o que interessa, gente? Vamos para o que interessa. O que interessa mesmo é o edital. E a gente tem no edital, ali no anexo 14, a gente tem alguns critérios para essa elaboração do plano de aula, ou do plano de ação, ou do plano do atendimento especializado. A gente precisa entender um pouquinho isso. Vocês estão vendo uma tabela aí, e tem a tabela de pontos. Quantos pontos você vai fazer nesses dois itens em especial. Então, a gente vai ter a dimensão do quadro organizador curricular, a gente tem um currículo do Estado do Paraná, esse é um documento novo e extremamente importante para ser utilizado aí na sua produção, no seu plano de aula. E a gente vai ter a dimensão dos encaminhamentos metodológicos, então você tem duas partes aí para atingir um limite de 5 pontos, que é o melhor possível, é o ponto que você tem que fazer, tá bom? E aí essa submissão de pontuação vai tratar
Dentro da dimensão do quadro organizador curricular, a gente vai ter os objetos de conhecimento, conteúdos e objetivos de aprendizagem, que é isso que tem que ter no teu plano de aula, e vai valer 1 ponto. Se você conseguir fazer um plano de aula bem legal, bem elaborado, você tem que apresentar uma relação com o tema escolhido e os documentos curriculares orientadores, apresentando interação e coerência entre os elementos do quadro organizador curricular. E é aqui que a gente tem que tratar. Depois você vai ter 0,65 se você apresentar a relação. Mas se tiver algum problema ali nessa escolha do tema, demonstrar alguma incoerência, aí você vai ter um problema nessa avaliação. 0,35 pontos, não ter nenhum tipo de interação com esses elementos do quadro curricular, e 0 pontos se você, vozes da minha cabeça, fizerem esse plano de aula. Então, não é só fazer um plano de aula, é fazer um plano de aula entendendo esse quadro curricular. Beleza? E aí você vai ter uma pontuação de 0 até 1 ponto. E a dimensão dos encaminhamentos metodológicos, que é extremamente importante, porque a gente está vendo aí que são 4 pontos. Então, a gente vai falar dessa metodologia e recursos didáticos e digitais. A gente vem numa onda digital muito forte aqui no Paraná. Então, 4 pontos, que é o que você vai fazer. Indica metodologias contextualizadas que atendem aos objetivos e conteúdos propostos e consideram a participação ativa dos estudantes, utilizando diversos recursos didáticos e tecnológicos. Que é para fazer esse movimento do que você vai fazer para interagir. Você vai conversar com o aluno? Você vai falar diretamente o que tem que fazer, aplicar uma tarefa, interagir mesmo que de maneira online, mesmo que de maneira remota com o seu aluno? Como você vai fazer isso? Então, esses são os 4 pontos que você vai precisar ter. Depois, se você fizer isso parcialmente, se você indicar metodologias de maneira parcial, mais ou menos, assim, não foi tão bom, não foi compreensível, são metodologias menos práticas ou interessantes para esse plano de aula. 1,4 pontos vai indicar metodologias, mas sem contextualizar, sem mostrar essa participação, sem propor essa participação ativa dos estudantes. E 0 pontos não indica metodologia. Então, você tem de 0 a 5 pontos nessa dimensão dos encaminhamentos metodológicos. E como que vai ser o seu plano de aula? O que você vai tratar aí nesse plano de aula? Lá no anexo 8, você vai ver algumas coisas. Você vai ver literalmente esse modelo. Então, é isso que você vai olhar. Você vai olhar para isso que você está vendo na tela e vai pensar, esse é o modelo. E o que tem que ter nesse modelo? A gente vai ter o seu nome. Então, vai lá, escreve seu nome. Se você tiver com esse modelinho aberto aí, já vai fazendo. Deixa pronto aí, mesmo que a gente precise de mais tempo para tratar de tema, de área do conhecimento. Então, olha só, você vai ter que ter um tema, e aí não dá tempo da gente falar desses temas aqui, mas a ideia é que nós propunhamos, que nós venhamos a apresentar para vocês algumas ideias de temas para que você possa produzir esse plano de aula. Área do conhecimento, então a gente vai tratar, a gente está trazendo mais para uma pegada pedagógica aqui, mas aí você vai falar da sua área específica de conhecimento. Você vai tratar do componente curricular, a partir da disciplina que você está trabalhando, o ano e série, conforme o tema escolhido, e o documento curricular orientador dessa rede pública estadual e a etapa de ensino, tá bom? Então, pensando que o Estado ele contempla toda a educação básica, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Mas na minha cidade o Estado só trata a partir do 6º ano. Mas em outras cidades não é exatamente assim. Então a gente tem que prestar muita atenção aqui para não cometer nenhum tipo de gafe na hora de planejar esses objetivos de aprendizagem, tá? Principalmente a depender do cargo que você está se colocando à disposição do Estado para contratação. Encaminhamentos metodológicos, lembra lá? De 0 a 5 pontos, tudo isso está contando.
Mas aqui é um ponto muito importante, que você vai apontar literalmente um passo a passo sobre o que você vai estar fazendo. Você vai iniciar uma problematização, como que você vai desenvolver isso, como que o aluno vai se relacionar com essa aprendizagem, com isso que você está propondo, e o que você vai possibilitar na relação entre o que você está ensinando, esse tema que você escolheu, e esse processo de ensino, que é o tema que você escolheu, e a aprendizagem, de tal modo que o aluno produza conhecimento. Isso é um ponto muito importante nessa aula que você está propondo, ok? E aí você vai ter os recursos didáticos digitais. O que você vai usar para fazer essa aula? Quais são os pontos e os elementos que você vai usar para produzir a aula que você pretende, que você vai ministrar, que você vai lá apresentar para os seus alunos. Já pensa, quando você for preparar essa aula, você já passou, que você já está contratado e aqui você está só exercendo a sua função. E é importante também, agora como dicas aí para você produzir essa aula, segue exatamente o que o edital está propondo. Não vai inventar moda justo na hora da prova. O edital pediu, você cumpre. Muito importante para você não perder ponto. Foca no conteúdo, no tema da aula. Investe em boa ideia, claro, mas conteúdo. E não fuja do tema da aula. Acho que esses são os pontos mais importantes para você passar nesse concurso, para você ser chamado no PSS. Combinado? Essa foi a apresentação desse edital. Eu espero que você esteja pronto para passar, que você alcance o seu objetivo e ainda mais, escolha uma escola top para dar aula, tá bom? Mas, se você quiser saber mais e receber mais ajuda com relação à proposta que a gente está tendo aqui, com relação a como você vai passar no concurso do PSS, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Olha o link da descrição que está aqui embaixo para você acessar esse conteúdo, para você acessar mais conteúdo, para você ter acesso a outras oportunidades. Combinado? Não esquece de seguir a gente no YouTube, lá tem vídeo gratuito, tem bastante coisa para você estudar. E também curte esse vídeo, dá uma força para a gente e compartilha com seus amigos. Até mais, posta pergunta, faça pergunta, conversa com a gente para a gente conseguir atender você o melhor possível. Tchau, tchau!